Olá, estudantes! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos à nossa 12ª teleaula de língua portuguesa, 7º ano. E o que nós vamos trabalhar nessa teleaula de hoje? Qual vai ser o assunto da aula? Nós vamos trabalhar resumo e pontuação, vírgulas, aspas e travessão. E aí, estão conseguindo acompanhar as teleaulas? Como é que vocês estão? Alguma dúvida? Lembrando que os professores de vocês estão disponíveis nos grupos de WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá bom, alunos? E não percam as teleaulas, porque é muito importante. Uma aula é sequência da outra. Então, se vocês perderam, acesse lá o nosso canal do YouTube e a nossa plataforma Palmas Homeschool também, tá bom? Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Vamos trabalhar o que é resumo. Vamos lá? Primeiro slide na tela, por favor. Resumo. Resumo é um texto que reúne e apresenta de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva as informações básicas pré-existentes de um texto, né? É uma forma de transformar um texto em outro. O resumo consiste em difundir as informações contidas em livros, artigos, monografia ou outros gêneros textuais, auxiliando muitas vezes o estudante nos seus estudos teóricos. E para eu fazer um bom resumo, o que eu preciso seguir? Eu preciso seguir alguns conceitos para que ele fique bem feito, né? Para que ele seja realmente um resumo. Vamos lá conhecer? Passo a passo aí para um resumo. Deve apresentar o quê? Apresenta de forma sucinta e objetiva o assunto do texto. Segundo, ser seletivo e não mero repetidor das ideias sintetizadas do autor. Terceiro, evitar, se possível, as transcrições ao pé da letra das ideias do autor, utilizando palavras que possam parafrasear as ideias do autor. Respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados. Qual é a linguagem que eu devo empregar? A linguagem deve ser clara e objetiva, optando por palavras e expressões curtas. Dar preferência à forma impessoal da linguagem, né? Você deve ser impessoal no seu texto. Usar uma sequência corrente de enunciados na ordem direta e que estejam interligados. Então, o seu resumo ele tem que ser interligado, seguir uma sequência de ideias, né, de fatos. Ser precedido de referência bibliográfica que identificará o objeto de estudo. Lá no seu, alunos, vamos aqui comigo, lá no roteiro de estudos de vocês tem um texto lá que fala por que o nariz do cão é gelado. Vocês já conseguiram ler essa história? Bem interessante, né? Fala lá do animalzinho, do cachorro. E agora eu vou ler o resumo desse texto. Eu fiz o texto, tá o texto lá, e agora eu vou ler com vocês o resumo desse texto. Vamos a eles? Na tela, por favor. Resumo do texto. Por que o nariz do cão é gelado? O artigo fala que o focinho gelado dos cães é sinal de quê? De saúde. Quando o focinho do cão está gelado, é sinal de saúde, pois eles regulam a temperatura corporal por meio da respiração. Se o nariz estiver quente, pode indicar que o cão está com febre. Dentre todos os outros, o olfato é o sentido mais importante para o cão, porque ele consegue identificar pessoas, perceber cheiros que estão bem distantes e até mapear os lugares e assim não se perder de casa. Dentro do nariz estão os receptores proteicos, que identificam os cheiros. Os humanos também têm esses receptores, mas, segundo o texto da revista Ciência hoje, os cães têm muito mais. O olfato dos cães é usado em benefício da sociedade. Os cães farejadores, por exemplo, têm seu olfato treinado para identificar o quê? Drogas, substâncias que prejudicam a saúde humana em lugares difíceis, escondidos ou fechados.
Lá no seu roteiro, vamos aqui comigo agora, alunos. Lá no roteiro de estudo de vocês tem as seguintes questões que vocês devem responder. A primeira, qual é? Vamos a ela? A partir do por que o nariz do cão é gelado? Lá no texto ele diz o quê? Quanto mais o narizinho do cão for gelado, indica o quê? Saúde. Por que ele é gelado? Porque indica que o cão é saudável. De acordo com as características do resumo, organize em sua mente tudo o que aprendemos neste roteiro de estudos e em seguida produza um resumo dos objetos de conhecimento deste material. Então vocês vão pegar esse roteiro de estudo de vocês e fazerem o quê? Um resumo. Vocês vão lá em leitura e ver o que foi trabalhado. Lá em análise linguística, o que nós trabalhamos? Vão lá e façam o resumo do que vocês aprenderam. E em PPT, o que nós já trabalhamos até aqui, nesse roteiro de estudos? Vocês vão fazer um resumo para o seu professor e enviar nos seus grupos de quê? De WhatsApp, fazendo o resumo desse roteiro de estudos. Ok? Combinado, alunos? Então, vamos lá. Entendido sobre o gênero resumo? Agora, depois de trabalhar sobre resumo, nós vamos conhecer alguns sinais de pontuação, que são vírgula, aspas e o travessão. Existem inúmeros casos que eu posso usar a vírgula, nós vamos conhecer alguns. Lembrando que tudo isso está no seu material, tá bom? Eu vou trabalhar alguns aqui na aula com vocês e vocês seguem estudando em casa, ok? Então vamos conhecer o sinal de pontuação, a vírgula. Na tela, por favor. Este é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso aparece em várias situações. Eu encontro o quê? A vírgula. A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Então vamos lá conhecer o primeiro caso aí de vírgula. Para que ela serve? Ela serve para separar o vocativo. O vocativo é aquele chamamento, né? Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Eu separei, coloquei a vírgula, que após o vocativo. Marília. Separar aposto, né? Apostos. Camila, minha filha caçula. Quem é? Camila, minha filha caçula. Presenteou-me com este relógio. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Os políticos, muitas vezes, adjunto adverbial, visam somente o quê? Os próprios interesses. 4. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são o quê? De chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Eu enumerei, né, os bolos, então eu vou colocar o quê? Vírgula. E para que serve na tela, por favor, sinal de travessão? Onde ele é utilizado? O travessão deve ser utilizado para os seguintes fins. Iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Quando o personagem fala no seu discurso direto, é necessário usar o quê? O travessão. Então ela disse, travessão, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. B, indicar mudança do interlocutor, de quem está falando, né, nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, comecei a secar, inclusive. Então houve mudança de interlocutor, eu vou usar o que, alunos? Travessão. 2, unir. Vamos lá? Unir grupos de palavras que indicam o quê? Itinerários, lugares, né? O descaso do poder público com relação à rodovia. Qual a rodovia? Belém-Brasília, itinerário Belém-Brasília é decepcionante. 3. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. O travessão também pode substituir o quê? A vírgula, quando indicar explicação. Dizem que Elvis
o rei do rock, está explicando quem é o quê? Elvis. Na verdade, detestava atuar. E quando eu uso as aspas, vamos lá conhecer agora a aspa, o uso da aspa. As aspas são utilizadas com os seguintes objetivos. Quais são? Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como que as gírias e os estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. A aula do professor foi irada. Então, esse irada, eu vou colocar o quê? Aspas. Ele me pediu um quê? Um feedback da resposta do cliente. 2, indicar uma citação direta. Além do travessão, eu vou usar o que também? Aspa. Ia viajar, viajei. 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, essa de Queiroz. Agora, no seu roteiro de aula, também tem algumas questões que vocês devem o quê? Responder sobre o uso da pontuação. Vamos lá? A partir do estudo sobre pontuação, justifique nos trechos transcritos o uso dos sinais de pontuação, aspas, vírgula e o travessão. Nesse primeiro exemplo aqui, ele se assusta, vírgula, dá um pulo da cama e diz: que nariz gelado. Por que eu usei a vírgula? Para separar o quê? Duas orações com o mesmo sujeito. Então, por que eu usei a vírgula? Para separar o quê? Para separar duas orações com o mesmo sujeito. E esse travessão aqui, para que ele indica? Ele indica uma citação que direta, a fala, né? E o travessão indica o quê? Uma citação direta, a fala, certo? Segundo, o focinho gelado do cão, segundo especialistas, é sinal de quê? Saúde. Por que eu usei essas vírgulas aqui? Por quê? Para indicar uma oração que intercalada. E aqui, os farejadores, por exemplo, são treinados e ajudam policiais a identificar drogas. Por que eu usei esse travessão aqui? O travessão, ele indica o quê? Eu posso substituir ele por quê? Pela vírgula, né? Eu substituí a vírgula pelo travessão para explicar que tipo de quê? De drogas, né? Que drogas são essas? Então, eu expliquei, eu usei o travessão. Compreendido? Então, o que nós estudamos nessa teleaula de hoje? Nós trabalhamos o gênero o quê? Resumo, que vocês vão fazer o resumo de todo o roteiro de aula de vocês. E estudamos alguns sinais de pontuação. Então, eu aguardo todos vocês na nossa próxima teleaula. Não percam os conteúdos e até a próxima teleaula de língua portuguesa. Um abraço virtual.